Como é que nasce o balé folclórico? Serendipidade. Sim. Não estava previsto na minha vida. Mas nada é por acaso. Mas não estava previsto na minha vida. É muito curto. Eu cheguei aqui em 87, eu acho. Vindo da Europa e fui assistir balé folclórico no Teatro Castro Alves. Achei a coisa mais divina do mundo. Eu nunca tinha visto nada tão organizado, tão profissional. Da Bahia, produzindo na Bahia. Nunca tinha visto mesmo. E já tinha quantos anos o balé folclórico quando você viu? 2 anos para esse. Novinho. Vi o balé. Aí eu tinha Bom, desfilar pela cidade, claro, né? Vavá me convidou para dar uma aula. Eu fui, claro, fui dar uma aula. Dei uma aula para o balé. Aí depois dei 2. Dei 3. Aí comecei a olhar os ensaios. Aí comecei a mexer nas coreografias, que não tinha contagem, não tinha nada. Aí eu já vim com expertise, né? Aí comecei a botar as coisas assim, não, isso aqui pode ser assim, sem mexer. Sim. Mas dá para contar aqui, dá para parar aqui, dá para musicar aqui, bora colocar na música ali. Fui indo, e dando aula, aí já instituí dança clássica, certo? Vamos botar essa galera toda fazendo dança clássica, todo mundo fazendo dança moderna, aí a Bahia empavorosa, né? Esse cara, esse preto, importa essas técnicas para cá, a gente não precisa disso. Esse preto metido, né? E teve tudo isso. Ninguém me aceitou, não. Ninguém me aceitou. E todo mundo que bate pau para Zebra agora foi difícil. Então, um dia continuou essa história e não tinha show, não tinha nada do balé folclórico. O primeiro espetáculo do balé folclórico na minha gestão, não. Estava lá, dando aula. E olha o programa, tem José Carlos Arandiba, Zebrinha, diretor artístico. Eu olhei para Vavá e fez... Ele fez... Foi assim, né? Foi assim. E você sabe que no bando foi a mesma coisa? Medeia material. Sim. Chica me chamou para dar uma aula. Era a Lei Dornella, a coreógrafa. Chica me chamou para dar uma aula. Eu fiz um exercício. Aí eu volto no dia seguinte. Aí Márcio já usou exercício no espetáculo. E aí ele me pediu para fazer não sei o quê. 33 anos. Ninguém nunca tive um convite oficial para nada disso. E é interessante porque tanto o balé folclórico quanto o Bando Teatro Olodum é a sua casa, é a sua cara, é você ali, né? Quer dizer, não importa se você chegou e eles já estavam. Essa ordem não importa, é a sua casa. Aí é o seguinte, quando a gente começou a fazer lá o Dona Flor e Dois Maridos, era isso que eu queria dizer, na hora eu não disse, quando eu citei aqui. É que eu posso dizer, Zebrinha, até hoje, ainda nenhum coreógrafo, nenhum dançarino, nenhum coreógrafo fez comigo o que você fez, que é o seguinte: na hora da dança no musical, quem dança é o personagem. Eu já tive dificuldades, porque eu não sou dançarino. Aí eu quero depois fazer uma pergunta a respeito disso. Então eu tinha mais dificuldade, porque até então, né, antes de trabalhar com você, as pessoas que coreografavam o espetáculo que eu participava, acontecia o seguinte: a cena parava e começava um número de dança. E você não fez isso. Você botava Vadinho com a turma dele descendo. Eu me sentia descendo o Largo do Pelourinho, bêbado, às tantas da manhã, girando aquele paletó que ele tirava e tal, e parece que não estava dançando. E era uma dança que o povo pirava, né? Então, assim, que aquisição que o Teatro Baiano tem, e não só o Teatro Baiano, né? Com a sua chegada, porque você traz uma linguagem de dança que ela é cênica, que ela é teatral. O corpo fala como se fosse uma coisa do cotidiano também, né? Você não sente que, às vezes, é o que eu penso, e como eu ajo nas criações em teatro, que chega um momento em que a palavra não é bastante? Já não é... E que você tem que legendar com... Aí... Era isso que acontecia sem perceber. Aí é a sua visão, cenas, né? Certo. Era aquele sonho de Dona Flor. De Dona Flor, que era um tango. Que era o tango, certo? Eu acho que aquilo pode ser muito bem descrito em palavras. Pode ser. Pode ser. Mas legendar, certo? Daquele jeito que nós... Sem uma palavra, né? Sem uma palavra, certo. Mas aí tem que ter você para perceber isso. Porque, por exemplo, eu não sabia. É legal você dizer isso assim, né? Tem coisa que, por mais genial que seja o escritor, a dança vem e diz, né? Eu acho que... é a minha função, eu acho, às vezes. Colocar ação
no lugar certo de uma criação teatral e legendar certas cenas. Certo? Você vê lá e você relê a cena, duplicar uma cena com o movimento. Por isso que eu não gosto muito de para e vai dançar. Quer dizer, eu não sei nem se eu consigo fazer isso. Certo? Se vou metendo lá qualquer coisinha. Por exemplo, aquela cena a cena da ousadia, você e Flor. Vadinho e Flor. Trepada na praia, né? Eu acho... Logo no começo da peça, a plateia se segurava nas cadeiras ali. Mas não ficou... Era um negócio que era assim, para ser obsceno. Obsceno para ser erótico, para ser... E não era. Era muito mais poético que outra coisa. Certo? E era Didi com força, né, Fio? Era maravilhoso, assim. Eu lembro do prefeito Baldo Dantas, na época, eu não sei se ele era prefeito de Itabuna, ou tinha pouco tempo que ele tinha sido prefeito, para mim, o melhor prefeito que Itabuna já teve, e a esposa dele, a primeira-dama, Ritinha Dantas, uma poeta e tudo, que chegaram para dizer exatamente isso. Ele fala assim, eles falaram, é incrível, nos bastidores, né, como o Vadinho fica nu, faz uma cena daquela e não é uma coisa chocante, porque é poético, é bonito, né? E tem mais uma coisa ali que você colocou, que era genial, que era o seguinte, eu lembro que você falou isso, a imagem. Eles começavam a transa na praia, ao som de um piano tocando Guarani, aí de repente começava a surgir os atabaques, que iam crescendo, 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 iam no ápice da cena, até no gozo, e depois eles iam diminuindo, iam sumindo. Você falou assim, tem alguém tocando piano na sala, e passa um grupo tocando atabaques. E era essa imagem era essa imagem que o público via, talvez nem sacasse, mas tinha essa sensação, né? Então, tem aí a coisa da dança, tem o teatro e tem a música, que é muito forte. E tudo pode ser uma coisa só, né? Sabe de uma coisa? Eu acho que aquele espetáculo, eu não sou saudoso, não, mas eu acho que tem espetáculos que são necessários. Eu acho que deveria se refazer aquele espetáculo. Deveria se refazer. Eu não sei se eu faria mais Vadinho, não. Acho que o avô de Vadinho. Faria. Mas eu acho que aquele espetáculo deveria ser refeito. Eu também acho, Zebrinha. Porque deixa pra lá. Tá, e não é assim... E sem querer rasgar seda e já rasgando seda, tem uma coisa ali também que era... A sua participação naquela peça é foda. É um grande casamento ali, você com o Guerreiro, né? Uma criação coletiva ali Parecia que era uma cabeça só pensando, né? É como você falou de Cleide Morgan, né? e Mário Guzmão, é como se fosse aquilo também, né? Exato. Né? Que era quando Vadinho, quando Flor ia no terreiro para chamar Vadinho, que chegava o espírito, e a maneira que você tirava o espírito de cena, que era com a rede de pesca. Pô, aquela imagem é como se fosse a representação dessa coisa etérea mesmo, da espiritualidade, né? Era Vadinho se debatendo ele era pescado como um peixe. É a leitura da morte para o Zirubá, certo? Eu refiz essa cena. Pedi permissão a seu Guerreiro. Sabe que eu refiz essa cena em São Paulo? Dona Ivone Lara. No musical. No musical, eu refiz essa cena. É sua também, né? É sua. Eu refiz essa cena e eu tirei... Agora a conversa de comadre aqui, né? Sim. Eu tirei tudo da cena. Eu deixei só que era a mesma confusão. Só tinha Ivone cantando, na hora da briga com ele, né? Ela sai de casa cantando. Aí ele vai pedir perdão, a mesma coisa, vai pedir perdão a dona Ivone, só que ele já está decrépito e cansado. E o Baloí pega ele. Aparece o Baloí, que leva ele para a morte. E o Baloí leva ele para a morte, entra a rede, ok? Só que a gente tem a voz de Ivone, a mesma coisa. A voz de Ivone, um piano, o canto e percussão. Dentro disso tudo, todo mundo se atravessando. E o final, ele entrega, que eu não consegui fazer lá, porque não tinha ninguém que fosse porradão, ele entrega Oscar a Yansan. E apaga tudo, só fica essa figura no final e ela canta. E aí a plateia vai ao delírio. Puxa, né? Foi. Até os evangélicos. Até os evangélicos. Ninguém escapa, né? Que maravilha, Zebrinha. Que capacidade, né, sua de... Nossa, né, pastor? Você sabe, Jackson, eu nunca chego numa sala de ensaio, até em sala de aula, eu nunca chego com a ideia concebida. Graças a Deus. Eu não sei onde é que eu boto tanta fé no meu taco, porque eu nunca chego com a ideia concebida. Eu acho que
eu falo que eu sou, na realidade, sou arquiteto do movimento, porque é com o que eu vejo que eu vou construindo as coisas. Eu nunca cheguei. E no dia que cheguei com ideia preconcebida, não deu certo. Foi um cagaço da zorra. Feião. Quem diz isso é Peter Brook também, né? Que ele, quando chamam ele para fazer uma coisa, tem livros dele que ele diz isso. Ah, mas eu quero que você faça daquele jeito, de alguém que viu uma peça. Ele falou, não, aquela é aquela. Quando eu começo a criar é como uma coisa amorfa, né? Assim, né? Não tem forma, não tem, né? Como um perfume, como um... E eu acho que a inspiração vem daí mesmo, né? E eu comecei a reagir a isso também. Muito poucos, mas de um tempo para cá eu tenho trabalhado muito. Eu trabalho pelo mundo afora. E normalmente alguém me convida para fazer um trabalho, e vem com referências. Não, até de coisas suas ou não, né? Não, normalmente as coisas americanas. Sim. As coisas e é muito engraçado, porque vem referência tipo. Eu fiz agora, foi um trabalho lá na Globo, o penúltimo, acho eu, que era um musical. Foi um musical, um episódio seria um musical. A referência é a seguinte: você, West Side Story, esse filme, virou peça, é Amor Sublime Amor, olha o nome, a tradução. É uma história de gangues porto-riquenhas com as gangues brancas dos irlandeses de Nova York. É uma história de rivalidade essas duas. Claro que tem o Romeu e Julieta no meio, né? Mas a história é desses dois grupos que se enfrentam a vida toda. E ela foi feita nos anos, sei lá, 70, é a primeira versão, e que é genial. A coreografia, tudo se passa na rua, no bairro, bom. E Spielberg refez agora uma versão nova. E as cenas assim, na rua 200 pessoas. Outra rua 50, outra rua 100, as cenas tudo assim. Aí a referência que me deram foi desse filme. Aí me dão 8 dançarinos. E normalmente assim, a referência é 20, me dão 3. A referência é disso. Resolva aí, né? Aí tem mais ou menos, é muito novo isso que eu digo. Agora não me venha com referências. Se você me contratou, você me convida, é porque você acredita no meu poder criativo. Porque você quer que eu copie alguma coisa, ou se não me peça para copiar, que eu faça isso também muito bem. Agora, você para cá me dar referência, você está negligenciando o meu poder criativo? Não. Não vem com referência, não. E assim, a referência... E eu tô ficando brabo, viu? Tô. E às vezes a referência é o seguinte, o cara, em vez de te dar uma tela em branco e tinta, ele já lhe dá uma tela e joga uma coisa lá. Você vai criar o quê? Já foi iniciado ali, né? Mas vamos falar um pouco do balé? Porque, assim, diante de tudo que você, né, que a gente vem conversando aqui a respeito do Brasil mesmo, da nossa cultura e tudo, o balé, ele tem um reconhecimento nos 5 continentes, né? Eu ia falar nos 4, mas aqui, né? Pode não ter tanto no Brasil como tem em outros países do nosso continente americano, mas ele tem um reconhecimento assim que a gente precisa enxergar o valor que tem um balé folclórico, né? Como é que... Fala um pouco assim, Zebrinha, da trajetória do balé pelo mundo, né? O Balé Folclórico da Bahia, ele é o embaixador cultural do Brasil. Não foi eu que disse, não, hein? Sim. É instituído lá fora. Hein? Sim. O Balé Folclórico da Bahia é a cia de dança que tem maior incursão no mundo. Vou dar um exemplo para você. O Balé Folclórico da Bahia, ele se não é prestado atenção porque é mais uma vez coisa de preto. Certo? Como disse o Jereba, no Cabaré da Raça, o Brasil só gosta de 2 pretos, Pelé e Asfalto. Então, o Balé Folclórico está bem longe disso tudo. Mas o balé chega... Um exemplo para você, o tamanho do Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia faz turnês pelo mundo todo, nos Estados Unidos de costa a costa, a Europa, todos os países, considerado teatro cheio, aplaudido durante 10 minutos. E cheios com antecedência? E cheios com antecedência. Essa questão. A gente vai fazer espetáculo em New Jersey. E a Petrobras, ela patrocina e apoia certos grupos de dança brasileiro. A Petrobras acha que o balé folclórico não preenche os critérios artísticos que eles gostariam de apoiar. Isso está escrito em carta. Sério? Não está em carta. Não foi alguém que disse, não está documentado. O balé folclórico não preenche... Bom, e a gente vai fazer um espetáculo em New Jersey, no teatro, um complexo cultural
2 teatros. Tinha um teatro com 6.500 lugares e um teatro com 250 lugares. O balé folclórico que estava no de 6.500 lugares é vendido com antecedência, o povo brigando na porta para entrar. Uma outra companhia brasileira estava nesse mesmo complexo, nesse teatro patrocinado pela Petrobras, complexo com 250 lugares. 6.500 lugares lotado, 250 lugares não lotado. Praticamente. Certo? E essa lotado relação, e gente lá de fora sem poder ver ainda. Essa relação que o Brasil tem com o Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia foi considerado, instituído, condecorado, e ele é o embaixador das religiões iorubá no mundo. O Balé Folclórico da Bahia tem um dia em Atlanta. É tão sucesso o Balé Folclórico em Atlanta, que é um dos estados mais pretos dos Estados Unidos, que eles instituíram um dia em novembro, que é o dia do Balé Folclórico da Bahia. O Balé Folclórico da Bahia no Togo é nome de rua. O quanto toca o mundo essa companhia. E no Brasil, o Brasil adora o Balé Folclórico da Bahia. Sabe que a gente, Teatro Castro Alves, a gente lota cada vez, certo? Qualquer teatro no Brasil ou em praça pública, o balé folclórico é aplaudido de pé. Mas os poderes públicos não adotam um grupo que é, na realidade, de utilidade pública. Desinteligentemente não percebe o tesouro que a gente tem. Você sabe, né? A história, o Balé Folclórico da Bahia também é onde a gente forma mais dançarinos profissionais que saem pelo mundo. De mesmo, a gente vai do básico, você assistiu o Rei Leão? O Rei Leão tem esse elenco em vários lugares do mundo. Londres, Nova York, Singapura, agora em São Paulo eles vão recomeçar, França, em vários lugares do mundo. Você vai desse musical, você vai encontrar no mínimo 3 dançarinos do balé folclórico. Porque é a linguagem que é ensinada no balé folclórico da Bahia e são dançarinos super bem treinados para esses espetáculos. E só o Brasil que não reconhece isso. O balé folclórico é uma escola de formação para o dançarino dançar tudo, né? O balé folclórico formou, por exemplo, um CEO para a Apple, certo? Como eu falei para você, Hugo. O Hugo é responsável pela cadeia na Inglaterra, na Europa, no Oriente Médio e na África. O balé folclórico fez isso. É a quem ele agradece. Slim é um dos grandes sommeliers que tem em Nova York. É o balé folclórico que fez isso. Ele agradece por isso. Kátia é a mão direita na luta contra o trabalho escravo na ONU, no mundo. Foi o balé folclórico que produziu isso. E outras. Certo? O Estado brasileiro não reconhece. Não, e não só não reconhece, como teve aquela passagem aí depois da pandemia, que precisou Caetano Veloso, Paula Lavigne, um monte de artista, né, fazerem um movimento, uma campanha para poder angariar fundos para o balé folclórico, quando isso deveria ser uma coisa de uma instituição de governo, né, no mínimo, ou uma empresa, ou a Petrobras, enxergar o que está... Né? E diga você, agora, se não Caetano Veloso, muito obrigado, Caio, certo? Você quebrou a maior, porque nós estamos realmente em dificuldade, mas o balé folclórico não ia quebrar, não. Ali, meu filho, é algum abrindo e Oxalá fechando. Não vai quebrar nunca. O alicerce não vai quebrar, não. Isso aí poderoso, né? Poderoso. E digo a você, Balé Folclórico da Bahia não paga nem minhas contas, nem as contas de Vavá. E eu sei ganhar dinheiro. Agora, o Balé Folclórico da Bahia não paga. Agora, se não for por amor, sustentar aquilo ali, vai ser por raiva desse país. Não vai quebrar. Por resistência. Não tem como, né? Não tem como. É uma entidade... Não, é porque é muito desrespeitoso. É muito desrespeitoso, velho. É muito... E é desrespeitoso com a arte em geral do Brasil. Você é um ator, você sabe disso. Okay? Se você não se submeter às grandes teatro, você vai conseguir. Você consegue viver de teatro, velho? Jamais. Não, pelo amor de Deus, o que seria esse mundo sem teatro, velho? O que seria esse Brasil sem teatro? O que seria esse Brasil sem a gente? Vai entregar os Malafaias da vida? E assim, e se falando de Bahia, né? Porque a Bahia é um diferencial. Eu volto e meio eu falo isso. É um diferencial no cenário nacional e no mundo por essa diversidade, por essa cultura, né? Exato. E aí os caras não enxergam isso, que tem que dar suporte. Você vê o estado que a cultura baiana está? Pois é. Tanto faz governo de direita como de esquerda, não quer olhar para isso. Tava falando com Cristina, o Viva Dança não vai ter edição esse ano, né?
O Viva Dança é um festival importante aqui, né, Zebinho? Nada, tem todos os festivais. A Bahia já foi celeiro de festivais. Celeiro de festivais, velho. Nós temos festivais de tudo. E é o que deve ser no mundo. Certo? É o que deve ser no mundo. Já não tem comida de arte, velho. Certo? É o que tem que ser no mundo. O mundo todo fomenta a cultura. Cultura é investimento. Cultura traz trabalho. Certo? Mas o Brasil não enxerga isso, velho. O Brasil não enxerga isso. Pode.